No episódio de hoje nós iremos definir o melhor local para a residência, onde a gente vai instalar o quadro de distribuição. Turma, o QDC, que é o quadro de distribuição de circuitos, é um equipamento fundamental para a distribuição de energia elétrica de uma casa, pois ele é responsável por receber a energia elétrica e distribuí-la da maneira segura para todos os cômodos da casa. Como eu gosto de dizer, para mim o QDC é o coração da instalação elétrica. Mas o que a NBR 5410 ela fala sobre a localização do quadro nas residências, André? O item 6548 cita que os quadros de distribuição devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo. Sendo assim, tirando o fato de que ele deve ser instalado em local de fácil acesso, a norma não cita sobre qual é o melhor local. Porém, o que é aconselhado é escolher um local próximo ao local onde estão concentradas as maiores cargas da casa, como o chuveiro elétrico, por exemplo. Dessa forma, investimos menos grana em cabos mais grossos e, além disso, eu recomendo chegar o mais próximo possível do padrão de entrada. Assim a gente evita possíveis quedas de tensão no futuro e também o superdimensionamento dos cabos de alimentação. Então você tem que pensar no meio termo, entre o chuveiro e o quadro de distribuição e o quadro de medição, o padrão. Onde que você vai pôr? Na nossa casinha ela já recebeu uma atualização, A gente já fez um muro em volta e também já chumbamos aqui o padrão de entrada na frente. Esse aqui será um padrão 220 volts. A gente colocou até a caixinha com a haste de aterramento já. Mais pra frente vocês vão ver os cálculos completos disso. Agora vamos olhar para os cômodos da casa e encontrar o melhor local para a instalação do quadro. Dentro dos quartos, da sala, dos banheiros não pode ser, porque eles têm porta e se torna um local de difícil acesso. Sendo assim, o melhor local para a instalação desse quadro de distribuição seria no corredor, pois aqui sim é um local de fácil acesso e está próximo aos locais onde tem as maiores cargas da casa, que no caso são os banheiros e também a cozinha. Local determinado, agora nós precisamos determinar o tamanho do quadro. O detalhe é que antes precisaremos determinar se a entrada de energia será monofásica, bifásica ou trifásica. Precisamos então calcular a demanda de nossa residência. Se a gente pegar a tabela da aula anterior e somarmos todas as cargas do circuito juntos, vai dar 22,2 kW. Só que isso é a carga instalada, gente. A gente usa o fator de demanda, o conhecido fator de demanda, para diminuir essa carga. Afinal, dificilmente vai estar tudo funcionando junto. Isso aí é a carga instalada com tudo ligado junto. No nosso caso, após fazer os cálculos, conforme orienta a norma da CEMIG, a concessionária local aqui, chegamos numa carga demandada, a instalada era 22. Chegamos numa carga demandada de 15,7 kW, que é muito abaixo dos primeiros 22 que a gente somou anteriormente. É importante dizer que cada concessionária de energia adota uma forma de fazer esse cálculo. Por esse motivo, eu não vou aprofundar muito no cálculo de demanda, isso você vai ver dentro do nosso curso, que aí a gente faz o cálculo direitinho. Mas consultando a tabela 1 da CEMIG, para atender a nossa carga instalada nessa residência, a gente vai se encaixar no fornecimento B, principalmente a faixa B2, que a nossa carga ela vai estar entre os 10,1 e os 16 kW. Com isso, nós teremos, nessa casa, uma alimentação bifásica 220 volts, que é fase mais neutro, com uma proteção no padrão aí de entrada de 63 amperes, e o cabo vai dar 16 milímetros. Bom, então viu que nem foi tão difícil assim dimensionar o disjuntor geral do padrão, Agora é só calcular a quantidade de espaços conforme os 9 circuitos da tabela. Então essa aula é meio que uma continuação da aula anterior, Vamos lá. Um circuito de iluminação monofásico interno, outro circuito de iluminação monofásico externo, 3 circuitos para tomadas de uso geral, um circuito para tomadas da cozinha, outro circuito monofásico também para a área de serviço, 2 circuitos bifásicos para os chuveiros, mais 2 espaços monofásicos para o disjuntor geral, 4 espaços monofásicos para o IDR, que é o interruptor diferencial residual, ele protege basicamente contra fuga, choque elétrico, vamos falar assim, 3 espaços monofásicos para os DPS, que são dispositivos de proteção contra surto, Então a gente vai usar para as duas fases mais para o neutro. E somando tudo, a gente tem um total de 20 espaços no nosso quadro. Então a gente precisa usar um QDC que suporte 20 espaços, André? Quase certo, meu querido. Porém, ainda falta um detalhe. Lá na norma tem um item, o 6547, ele fala, nos quadros de distribuição deve ser previsto pelo menos o espaço reserva, para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro seja efetivamente equipado conforme a tabela 59. E consultando a tabela 59, podemos observar que quando a gente tem 7 e 12 circuitos, que é o nosso caso, é necessário deixar 3 espaços mínimos. E como a nossa entrada ela é bifásica, multiplicamos esse 3 pelo valor 2, por ser bifásico. Então a gente precisa deixar 6 espaços reserva. Sendo assim, a gente não precisa de um QDC de 20 espaços, mas sim, no mínimo 26 espaços. Como uma boa prática nossa, optamos sempre adotar um quadro acima disso. Não existe quadro de 26, é de 24 pula para 36. Então a gente usa um quadro com 36 chaves. Assim temos mais espaço para a montagem também e conseguimos dar um acabamento bem melhor. E quanto à distância dele, até o padrão de entrada, ficou dentro do previsto.
mesmo sendo um cabo 16mm. Bom, abaixo tem algumas informações também sobre o curso de eletricista profissional da Engerhall. Você vai clicar no quadradinho, conheço o melhor curso de eletricista do país, afinal você já sabe, né? Fui eu que fiz. Mas modéstia à parte, é um curso muito bom mesmo, e isso é a opinião dos nossos próprios alunos, senão a gente já estava fora do mercado. Ao lado você já sabe, tem mais vídeos da Engerhall. Para você continuar assistindo, é só você escolher o assunto e continuar maratonando esse canal maravilhoso com o apresentador de elétrica mais bonito do Brasil, tá bom? Nos vemos em breve, meu querido. Até o próximo Dicas Flash. Tchau, obrigado!